prazer estar aqui participando desse evento, escutando coisas extremamente interessantes, intrigantes, como ontem e hoje, e, em particular, nessa mesa com o Jaime e o Wagner. Ao invés das outras mesas, eu pedi para que cada um deles se apresentassem e que eu não fizesse a apresentação. Me pareceu muito formal, muito careta, assim. Aí eu disse, não, vocês se apresentam porque vocês dizem o que vocês gostam, né? O que vocês gostariam de ser mais conhecidos. Por exemplo, aqui está escrito na minha apresentação, sociólogo. Aí eu me pergunto, será que eu ainda sou sociólogo? Eu trabalho há 18 anos num centro interdisciplinar. Eu dou disciplina com engenheiro, com biólogos, com ecólogos, com economistas, né? E eu hoje já não me chamo mais de sociólogo. Mas é a minha formação, foi meu doutorado, enfim. Durante muitos anos eu participei da Ampox, já não participo mais, né? Mudei de área. Estudava com exclusão, conflitos, isso me deu úlcera e eu resolvi trabalhar com o meio ambiente, que é mais tranquilo. E depois, as mudanças ambientais são mais lentas, né? São mais vagarosas. As mudanças sociais, econômicas e políticas são muito rápidas. Eu ainda exerço essa função de sociólogo da política, escrevendo em blogs, porque eu gosto muito de escrever numa linguagem que as pessoas entendam. A minha inspiração é Ulrich Becker, né? É ele que é o meu grande inspirador da linguagem. Por isso, eu escrevo semanalmente, em algum blog, em algum jornal, comentários sobre a política brasileira. Nem sempre os melhores comentários, mas são aqueles que é a minha percepção, porque permanece a mania do sociólogo de entender as transformações como elas ocorrem hoje em dia. E confesso que não é fácil nem para mim, nem para os colegas meus. Bom, mas vamos direto ao debate. Nós vamos ter como expositor nosso querido Jaime Coronado, que todos conhecem, mas não os estudantes. Quer dizer, os participantes todos sabem, mas, por isso, eu vou pedir para ele se apresentar. Em seguida, depois, como debatedor, nós vamos ter o Wagner, da Universidade de São Paulo. Eu pedi perdão de não falar espanhol, porque eu tenho trabalhado muito altas horas da noite, ontem fui até 2h30 da manhã, e eu confesso, para falar espanhol, eu tenho um esforço intelectual que eu preferi me poupar. Né? Por isso que eu peço perdão de não estar falando espanhol. Fiquei com inveja do Zé Vicente falando espanhol bonito, mas eu vou simplesmente fazer um esforço, viu, Milton, de falar despacio, como diz ustedes. Ok? Então, eu passo a palavra ao Jaime e, em seguida, depois passaria a palavra ao Wagner. Pode fazer a sua apresentação. Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias, Elimar, por compartir este espacio. El hecho de la interdisciplinariedad creo que nos ayuda a este diálogo enriquecido y por eso quisiera empezar un poco presentándome como interesado en este diálogo. No sin antes, pues quisiera agradecer muy cumplidamente a la profesora Flavia, a la profesora Lilia, el hecho de haber venido aquí. Es siempre un gran placer estar así con los brasileños y brasileñas que nos enseñan mucho que es posible otra Latinoamérica y que en esa tenemos que estar juntos. Y bueno, les decía entonces que yo podría ser un poco representativo de, más que nada, de un aprendiz de brujo, porque lo interdisciplinario me llegó un poco por casualidad. O sea, yo de licenciatura soy arquitecto y entonces, gracias a la arquitectura, entré a los temas de sociología y antropología urbana. Y después de leer El problema de la vivienda de Engels y Marx, entonces me sentí muy identificado con todo lo que estaba por ahí discutiéndose más allá de los muros y las ventanas. Y gracias a eso tuve contacto con un grupo de franceses que trabajaba en México alrededor de temas regionales y de geografía política, y entonces me metí todavía más en la línea de estudios en ciencias sociales.
hice el posgrado en la Universidad de París III, en estudios latinoamericanos, y pues trabajo en la Universidad de Guadalajara, México, en donde fui uno de los fundadores de un centro de estudios latinoamericanos que se transformó en Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Un poco después, recordarán ustedes las cumbres iberoamericanas. Entonces hubo una en Guadalajara y a raíz de eso nos transformamos en Centro de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, y alrededor de ello pues he trabajado temas que tienen que ver en general con América Latina. He desarrollado varios proyectos de colaboración internacional. Actualmente acabo de terminar una larga investigación sobre la integración latinoamericana. En esta he tenido oportunidad de coordinar un equipo bastante grande de como unos casi 40 investigadores de 11 países, más Estados Unidos, España, y entonces eso me ha llevado a pues enamorarme aún más de América Latina, con todos los desamores que eso puede llevar consigo, ¿no? En esta situación en la que estamos, realmente pasamos por un momento en el que es difícil mantener el amor por la región con todos sus contrastes, pero aquí estamos para descubrir esa parte que todavía nos sigue seduciendo. Y bueno, pues la plática que yo propongo es muy ambiciosa porque tiene una gama de temas bastante amplia, pero quise hacer de cualquier manera un esfuerzo de síntesis para tratar de identificar por dónde están, déjenme ver que se reconecte aquí, ahí está. Bueno, como ustedes pueden ver, son 4 temas, cuando menos, ¿no? Lo que se refiere, empiezo por el final, ¿cómo está la geopolítica mundial contemporánea? ¿Por dónde están las tensiones que nos permiten ubicar eso que ha sido siempre un desafío para las ciencias sociales? Es cierto que la posmodernidad nos enseñó que había que criticar los metarrelatos por sus generalidades, por sus desapegos con respecto a la evolución de lo concreto, pero es cierto que también hemos tenido que tomar un distanciamiento crítico y volver a preguntarnos un poco en qué mundo estamos y hacia dónde caminamos. Entonces, esa primera pregunta va en ese sentido. La otra es lo que tiene que ver con la integración latinoamericana, que es de esos momentos en los que estamos en condiciones muy adversas. Coincido con Nora cuando decía que no estamos en el declive de los gobiernos progresistas, estamos en otra fase de diferencias entre dos maneras de entender y actuar frente al mundo, y la que está predominando actualmente está llevando a la integración latinoamericana a su más bajo perfil en los últimos 40 años, cuando menos. Y el otro tema que se refiere a la cooperación internacional, pues no está menos deteriorado que el problema de la integración, porque cada vez las reglas del mercado, el totalitarismo del mercado, nos producen esas severas limitaciones. Bueno, ¿cuáles serían entonces los desafíos de la geopolítica contemporánea? Empezaría por señalar que la crítica al pensamiento único es algo que nos ha permitido identificar la crisis del sistema mundo moderno, y que esa idea de la modernidad liberal, entonces, con el predominio del paradigma
del progreso se ha centrado en el crecimiento económico, algo que ya sabemos, pero que ha implicado una cada vez mayor controversia y conflictos. Esto no solo ha sido el plantear el tema del libre comercio y la cuestión del mercado como central, sino también una sola idea democrática. O sea, la democracia se restringe a la idea de la democracia liberal del siglo XIX principalmente, con el énfasis en la delegación y en la representatividad en contra de otros potenciales de la democracia. Luego, el ideal de gobierno también es único, pero en realidad ha escondido los temas del poder, de la hegemonía y los costos de la llamada globalización, quién los paga y cómo es que los paga, lo cual le ha dado una centralidad clave al tema de la desigualdad social, geográfica. Aquí estoy junto con David Harvey pensando en las desigualdades geográficas y los perversos impactos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población mundial. Son indicadores que no me voy a detener en ellos porque son, creo que, del manejo común, la polarización y la concentración del ingreso, el aumento de la pobreza y las formas de exclusión y los impactos ambientales tan severos por los que estamos pasando. Un aspecto central en la narrativa, digamos, de lo que tiene que ver con la crítica a la colonialidad del poder, es que tiene toda su potencia para darle una importancia central a una categoría que habíamos dejado abandonada porque creíamos que ya no existía, que habíamos superado todo ese dilema de la libertad y la igualdad que proponía la modernidad, y sin embargo el racismo nos hizo ver que llegaban, que permanecían esos elementos discriminadores, y en donde esto se vinculaba con las nuevas formas de imponer ese racismo y esas consecuencias del racismo, y en particular aquí pienso en la elaboración del Estado punitivo, patriarcal, paternalista, al que se refiere Lloyd Bacant, ¿sí? Este colaborador de Pierre Bourdieu, que nos dice, por ahí hay un tema que no tenemos que dejar de lado, y la centralidad entonces del mercado nos va a obligar a repensar eso. La violencia y la exclusión como partes sustantivas de la agenda geopolítica mundial, y lo que nos lleva aquí es a abrirnos hacia el papel de los actores en esta tensión entre globalización y localización. Es decir, asistimos a un momento en el que muchos hablan del retorno de la geopolítica, lo cual es cierto, pero en parte, porque se refieren a los grandes esquemas de los que pensaron el mundo en una condición de poder, y entonces ahora pues nos hablan de Mackinder y de Haushofer y de todos los que pensaron al mundo como dividido en espacios de poder, pero lo que no han distinguido es que esa geopolítica que inventaron a finales del siglo XIX y que fue un elemento fundamental para las dos guerras mundiales, ha tenido críticas muy importantes en cuanto a darle un nuevo papel a los actores no estatales. Es decir, descubrimos que no es el Estado nacional el actor protagónico del mundo, sino que hay fuerzas y elementos de actores no estatales. Unos son los movimientos sociales, la sociedad civil que emerge con fuerza, pero son también esos actores, digamos,
vinculados con el crimen organizado a nivel mundial, ¿no? Y son también esos actores que provienen de las concepciones fundamentalistas de las religiones y de todos otros aspectos que no estaban necesariamente vistos en una geopolítica que se dedicó sobre todo a los asuntos de la guerra, lo militar y lo político interestatal. Por ello, esta idea entonces de que tenemos que recurrir a varias dimensiones, a muchas escalas, también nos obliga a pensar, por ejemplo, en algo que en América Latina estamos viviendo de manera muy creativa, aunque muy dramática también, y que es el tema de la migración, ¿sí? Los migrantes se han convertido en portadores de esos desafíos frente a la idea de la ciudadanía de un país, de un espacio circunscrito, y se abren entonces al mundo. Hace un par de semanas, si mal no recuerdo, hubo una conferencia en Bolivia que se refería a la ciudadanía mundial, al retomar entonces la generosidad en la que hay en nuestras sociedades para entendernos, comprendernos y arroparnos unos a otros. Bueno, me parece que con la idea que surge desde el mainframe, digamos, de las ciencias sociales anglosajonas, una parte que ha sido clave hasta ahora es la rearticulación de los estados nacionales. Esto nos ha llevado a que haya un regreso de los enfoques estadocéntricos, de esa idea que difundía el neoliberalismo de un Estado mínimo, de un Estado prácticamente dedicado a ser árbitro de algunos asuntos públicos. Bueno, se ha pasado otra vez a la idea del Estado como un ente regulador de relaciones sociales, pero un Estado sesgado hacia la regulación de ciertos actores sociales. Y aquí recuerden ustedes cómo la crisis financiera trajo la idea de que los estados sirven para pagar los platos rotos de la acumulación capitalista, es decir, privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Para orientarlo en ese sentido, la geopolítica ha entonces otorgado nuevos roles a los estados nacionales que la alianza entre las oligarquías locales y los poderes corporativos globales ha dado justamente en el clavo para poder manipular esos elementos. Asistimos entonces como a una redefinición de las relaciones entre centro y periferia. Ya Emir Sader en la plática inaugural nos decía que hay efectivamente una tensión entre multilateralismo y unipolaridad, ¿sí? Y ahora estamos viendo que esto está generando, sí, ciertamente competencia entre dos visiones del mundo contrapuestas, las cuales no tienen un escenario de solución que se pueda prever. Por una parte, el Make America Great Again, con el que llega Donald Trump, apuesta por un unilateralismo todavía más marcado que sus antecesores y, sin embargo, la influencia de otras relaciones que vienen desde las relaciones entre otras potencias y otros actores interestatales nos llevan a decir que hay esta otra relación. Pero aquí es donde viene otra fuerza interpretativa de la geopolítica, es decir, que hay una nueva correlación de fuerzas entre el norte y el sur globales, ¿sí? Y aquí la idea es muy creativa porque presupone algo que nos puede parecer un poco raro, y es que en el norte hay sures y que en los sures hay nortes.
Y eso ha hecho de nuestras sociedades algo bien complejo. ¿Cómo pueden ustedes encontrar cotos habitacionales con los más altos estándares mundiales al lado de favelas, al lado de situaciones de precariedad? Como lo pueden ustedes constatar al igual en Nueva York o en otras ciudades estadounidenses, en la gente viviendo bajo los puentes y unos nuevos fenómenos de pobreza y exclusión que siguen contando entonces en esta nueva geopolítica mundial. En esta rearticulación de los estados-nación hay definitivamente, por eso me llamó la atención la idea de la conflictividad compleja que propone José Vicente, porque ciertamente hay este ascenso de los actores no estatales ha puesto en jaque todo ese proceso constituyente del Estado moderno y en esa constitución pues vemos que la emergencia de los nuevos actores se fundan sobre lo que Axel Honneth pudiera definir como políticas de reconocimiento, es decir, políticas que no solo se refieren a los buenos, son también los que salen a las calles con las cacerolas o los que están echando hacia atrás los aspectos del referéndum en Colombia, pero hay entonces como una nueva red de políticas de reconocimiento que necesitamos ubicar. ¿Sí? El aporte latinoamericano al buen vivir, respecto al buen vivir, pues es que nos habla de que hay posibilidades de una geopolítica crítica que interprete de otra manera esa relación de fuerzas y que encuentre esos espacios para lo que se viene creando en el nivel de lo local, en el nivel de las experiencias cotidianas, y que puede esto también llegar a transformar ciertas instituciones. Las tensiones que analizan quienes se dedican al estudio de los movimientos sociales entre lo instituyente y lo instituido nos hablan bien de que es posible organizar de otra manera el mundo a pesar de las condiciones adversas y que estas concepciones además sean integrales con respecto a la condición humana, de su biopolítica, de su biopoder, de su relación con los derechos de la naturaleza y demás, nos hablan entonces de otras potencialidades. En ello converge, creo yo, otra vez regresando a Honneth, que la esfera del derecho, la esfera del autorrespeto, está llevando a una mayor ampliación de los espacios públicos en donde discutimos los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, y que estos tienen que ver con algo a lo que me refería ayer, con la necesidad de las agendas globales, para las cuales se requiere pensar en la mediación de una potencia pública. Y eso quiere decir que tenemos que repensar al Estado a nivel mundial, ¿sí? Que es cierto que las críticas anarquistas han sido muy contundentes respecto a el problema de la autoridad y su reproducción perniciosa, perversa, pero también es cierto que tenemos que avanzar en nuestros niveles de autoconfianza, en los niveles de nuestra autoestima, para poder controlar a esos poderes públicos, porque somos muchas y muchos y necesitamos formas de gobernarnos, de convivir, que hagan posible lo que Alain Touraine decía como pregunta, si podríamos vivir juntos. Y ese poder vivir juntos me parece que implica ese reconocimiento de agendas globales que necesitan ser especificadas en las situaciones nacionales. Por ejemplo, los derechos humanos ante comisiones de Naciones Unidas, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de América Latina, pues nos lleva a pensar
de que no todo se puede resolver en lo doméstico y que necesitamos avanzar en la construcción de esas agendas. Los temas, por supuesto, que son clásicos de la geopolítica, como el tema de la guerra, el aspecto militar y el aspecto de la seguridad, están cobrando también una relevancia mayor, porque en todos nuestros países vemos que la inseguridad, los temores, toda esa sociología de las emociones y los sentimientos que podemos identificar, nos llevan a ver que hay amenazas reales sobre nuestra existencia y nuestra vitalidad. Y por ello, no podemos pensar, sin embargo, en la burbuja de cristal, no podemos pensar en el aislamiento, sino en esa serie de artes de la convivencia, ¿no?, a los que nos lleva, por ejemplo, lo político, para pensar en cómo enfrentar los temas que tienen que ver con la seguridad. Y bueno, llegamos entonces al tema propiamente, a otro de los temas de la mesa, y es el de la cooperación internacional y la integración regional. Pongo en primer plano esta foto de Donald Trump porque me parece, de acuerdo al análisis en el que hemos venido profundizando, tenemos un trabajo que está por publicarse junto con ALAS, Claxo y un par de universidades, que es sobre las elecciones recientes en Estados Unidos y en cómo está realmente la geopolítica del conservadurismo en el mundo. Y frente a ello, uno de los puntos de partida es que Sheldon Weldon, que es un politólogo que acaba de fallecer hace un par de años, tiene el mejor análisis que yo he visto sobre la democracia en Estados Unidos y le puso nada más y nada menos que la democracia sociedad anónima y luego el totalitarismo invertido y la democracia dirigida en Estados Unidos. Es decir, Trump no cambió eso. Trump lo que hizo fue un matiz, un acento sobre lo que significan los conflictos para ese ideario democrático, y lo que entendemos entonces del mundo ahora nos viene dado por un parámetro en el que sí, ustedes podrían comprar el discurso que da Trump en su toma de posesión en el plano incluyente y demás, solo que le pasa como le pasa al neoliberalismo, que en su proyecto no caben todas y todos, ¿no? Son unos cuantos, y esos unos cuantos es lo que a Pablo González Casanova le hace decir la democracia de pocos para pocos. Con lo cual, los problemas que tienen que ver con la cooperación y la integración, pues van a tener el parámetro del egoísmo, el parámetro de la exclusión, el parámetro de la democracia de los poderes fácticos que nos llevan a esa reproducción del autoritarismo que lleva en su extremo a lo que Boaventura de Sousa Santos llama el fascismo societal, ¿sí? O sea, es un fascismo que no necesita del régimen político para buscar sus prácticas y sus legitimaciones, sino que va sobre el régimen social, ¿no? Y el régimen social es ese de Axel Honneth, de ese reconocimiento y autorreconocimiento de los actores en sus estrategias de la búsqueda por el poder. Es el neoconservadurismo entonces, y frente a esto nos ha aparecido, sobre todo después de la elección de Francia, una idea que pudiera ser otra vez aquella que discutía Anthony Giddens y Anthony Blair con la tercera vía, y que es el tema del el neoliberalismo con rostro social, ¿sí? Y bueno, Macron en Francia lo que propone es el social liberalismo, algo que temo decirles que el Partido Revolucionario Institucional en México, a partir de su expresidente Carlos Salinas de Gortari,
que ha sido el máximo representante de la ortodoxia neoliberal en nuestro país, inventó cuando llegó al poder para legitimar el modelo de acumulación y que se llamaba el liberalismo social, ¿sí? O sea, todo ese liberalismo que hemos vivido en nuestros países con tanta fuerza en el siglo XIX principalmente, y que también tiene que ver con las revoluciones que México es el representativo en el mundo de una de las primeras revoluciones sociales, ¿sí? Que sin embargo pues produjo esa entelequia que desembocó en un partido único y en una forma de autoritarismo que todavía nos sigue oprimiendo. Tendríamos que ser autocríticos, porque es cierto que en América Latina se abrieron escenarios de esperanza, pero no nos acabamos de desprender de las herencias desarrollistas y ni fuimos suficientemente críticos con los factores perversos del populismo. Yo coincido con lo que señalaba Milton, de que hay una resignificación del populismo, y mucho le debemos en ello, por ejemplo, a Ernesto Laclau, de Argentina. Pero la cuestión es cómo de veras ser autocríticos para sí distinguir lo que es un populismo autoritario. Trump lo representa muy bien, pero de un populismo progresista, ¿sí? De un populismo con vena democrática. Creo que tenemos ahí un camino muy importante para hacer, pero eso quiere decir que veamos que el camino no es, por más que se crea que es la única vía, y en eso yo tendría ciertas diferencias con quienes sostienen que los gobiernos progresistas, pues como se tienen que sustentar, han tenido que recurrir a la renta petrolera o han tenido que abrir carreteras en parques que son reservas naturales, o han tenido que abrir el Yasuní en el Ecuador para que haya más petróleo. Creo que eso nos lleva a cuestionarnos sobre el paradigma del posdesarrollo, el paradigma de otras vertientes, ¿no? Entonces, sin embargo, veo que está habiendo una discusión sobre los antiguos elementos fundadores de la modernidad, como es la idea, por ejemplo, de la soberanía. Ahora hablamos de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, de aspectos que llevan a concretarse en políticas públicas, pero en donde el factor democrático de la participación y del control sobre estos aspectos no ha estado suficientemente estructurado como para poder sustentar estos elementos de estos viejos nuevos conceptos. Tú me dices el tiempo, ¿no, Elimar? Sí. Bueno. Lo que preveo como escenario después del triunfo de Trump, ustedes recuerdan que Trump se dedicó y se está dedicando sistemáticamente a terminar con los acuerdos comerciales que pudiéramos llamar multibilaterales, es decir, Estados Unidos negocia con muchos, ¿sí? Pero esos muchos pueden exigirle determinadas demandas a Estados Unidos. Entonces, lo que va a implantar Trump, y es lo que estamos previendo, por ejemplo, en el caso del NAFTA, es que en lugar de ser un tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, va a ser 3 tratados, uno con Canadá, otro con México y otro de México con Canadá, ¿no? De ahí que esta forma de relaciones bilaterales que desprecian lo que el neoliberalismo ha hecho en buena medida vigente con el multilateralismo, pues va a llegar a implantar la asimetría mayor, porque es desde las posiciones de fuerza que Estados Unidos va a imponer ese bilateralismo, ¿sí? Es simplemente reiterar entonces
Perfecto. El haber renunciado a estos tratados no quiere decir tampoco que se vayan a desaparecer las tendencias que el bloque liberal corporativo global ha venido reivindicando. Me explico en otras palabras. Lo que estamos viendo en América Latina es que, bueno, probablemente no desaparezca el Mercosur, pero lo que se va a convertir es en una plataforma de relaciones bilaterales en las que no hay valor nuevo para la cooperación intergubernamental, ¿sí? Lo que en América Latina parece estar privando entonces es que va a ser fundamentalmente la Alianza del Pacífico, el esquema de integración que va a prevalecer más o menos en los términos que el bloque liberal corporativo global lo está proponiendo, y que los otros tratados que tenían ciertas formas de integración comunitaria van a ir perdiendo su perfil. Bueno, me voy más rápido porque ya estoy contra el tiempo. Nuestro escenario a nivel mundial, pues el Brexit, el neoproteccionismo estadounidense, conspira contra las formas de integración comunitaria, y la presencia de China y Rusia parecerían más bien oxigenar la perspectiva neoliberal. La verdad es que no sabía si llorar de ternura o llorar de rabia cuando China reivindica la Organización Mundial del Comercio y los esquemas de libre cambio como la panacea para la nueva era, ¿no? O sea, no hay nuevas prácticas, sino formas novedosas de apuntalar distintas características de la acumulación capitalista, ¿sí? Uno de los puntos que son claves es que habíamos pensado que en 2010-11, con la formación de la CELAC, se abría un espacio de mayor autonomía. Fíjense ustedes lo importante que fue la CELAC, porque fue la primera ocasión en la historia de América Latina en las que, después de la Carta de Jamaica y otros esfuerzos de Simón Bolívar, es la primera vez en las que nos reunimos sin la tutela de un factor fuera de la región, llámese Estados Unidos, Unión Europea, y sin embargo hemos visto cómo luego de la llegada de Trump este espacio se viene debilitando terriblemente. Ya no puede avanzar ningunos elementos para contribuir, por ejemplo, a las negociaciones, a la cooperación con el conflicto en Venezuela. Ahora es la Internacional de la Democracia Cristiana, Felipe González, Aznar, otros que están impulsando un supuesto diálogo cuando no es tal. La CELAC ha sido impotente ante la verticalidad y la imposición de la reunión el programa del gobierno Trump respecto de nuestra región. La OEA se le ha dado nuevas potencialidades, entonces el panorama para la cooperación y la integración veo que es muy pesimista, lo cual me lleva, sin embargo, a revalorar las otras esferas de las políticas de reconocimiento, y que es que en la integración cultural, en la integración de las solidaridades, en la integración de la cooperación, es donde tenemos un gran futuro, y que tenemos que en ese sentido tener autoconfianza de rebasar por la vía de un trabajo muy interesante que hizo Paulo Martín sobre el estado de los comunes, por dónde vienen esas potencialidades de las identidades comunitarias, comunitaristas, que le pueden dar otro giro a formas de diálogo horizontal, de formas de integración, que no necesariamente estén sujetos a los vaivenes de las relaciones interestatales o a la geopolítica dominante. Muchas gracias. Bueno, concedi um pouco mais de tempo a Jaime, porque
era o único expositor da mesa, o Wagner e eu ocupamos posição de debatedores, e creio que, pelo menos a mim, me suscitou 1001 questões que eu anotei aqui, vou depois falar e comentar, mas antes passo a palavra ao Wagner, que, além de se apresentar, vai explicar um pouco a ausência de um dos membros aqui da mesa. Bueno, muy buenos días. Disculpa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, desde ayer, em verdade, para discutir, para debater temas tão importantes, tão interessantes e tão estratégicos. Queria parabenizar também a comissão organizadora e as pessoas de las professoras Flavia e Lilia por el éxito de este evento e recordar as palavras de nossa colega Nora Garita de ayer, de que tú siempre debes hablar en tu idioma, incluso como una estrategia de afirmación de la soberanía. Nosotros no estamos aquí en una relación idiomática jerárquica, ¿sí? Estamos entre hermanos y dos idiomas que tienen una relación horizontal, mas eu vou falar em português. Pode ser assim? Tudo bem? Mas eu prometo que vou falar. Foi um esforço, eu decorei isso no hotel. Né? Quase que eu gravei aqui. Hã? Mas eu vou falar em português e vou falar despacio para que os colegas possam me entender. Então, eu queria agradecer muitíssimo, dizer que é um honor e uma responsabilidade enorme para mim poder debater e comentar um artigo tuyo, Jaime. Sim? Então, eu queria iniciar dizendo o seguinte, a pedido da professora Flávia, um esclarecimento. Essa mesa era para ter um outro participante, que é o nosso colega cubano, o Félix Valdés Garcia, não é, que viria aqui falar sobre uma perspectiva muito particular da integração regional, mas uma perspectiva bastante interessante, que é a integração regional do Caribe e vista desde o Caribe, certo? Infelizmente, ele não pôde estar conosco, não é? Mas ele faz no artigo que ele nos mandou, no texto que ele nos mandou, ele faz todo um recorrido histórico desde a chegada de Cristóvão Colombo à ilha de Hispaniola em 1492 até o dilema dos países caribenhos em relação às possibilidades de integração regional, sejam o antilismo, seja uma federação de repúblicas caribenhas, ou seja, mais recentemente, a proposta, né, ofertada a partir do governo de Hugo Chávez, que é a ALBA, certo? Eu vou ler algumas coisas aqui para tentar ser até um pouco mais rápido, já que nós temos pouco tempo. De fato, o tema da integração regional atravessa a história da América Latina, assim como o Valdés colocou, tendo surgido pouco antes da proclamação da independência dos nossos países, guerras de independência, no caso dos países hispanohablantes, uma transição por cima, mas que resultou na independência, no caso do Brasil, não é? E tem ganho impulso em distintos momentos históricos, a questão da integração, especialmente no começo e no final do século XIX, e depois, novamente, em meados do século XX, e, mais uma vez, agora, no início do século XXI. E aí eu queria citar alguns exemplos históricos que me parecem importantes, né, alguns personagens, como o Francisco de Miranda, que falava em Magna Colômbia, o Miguel Hidalgo, que falava em valorosa nação americana, Mariano Moreno, que falava em la fraternidade e solidariedade entre os pueblos de Hispanoamérica, José Artigas, que falava numa pátria continental ou na possibilidade da criação de uma república federativa da Bacia do Prata, Bernardo O'Higgins, que também falava numa espécie de confederação de repúblicas sul-americanas, o dominicano Núñez de Cáceres, que também falava em Gran Colômbia, e o hondurenho José Cecílio del Valle, que falava na necessidade da união latino-americana pelos interesses comuns e contra os inimigos externos. É quase que desnecessário lembrar a figura, né? Obviamente que não é desnecessário, mas quase, de Simão Bolívar, que já na Carta Jamaica, que já foi mencionada, de 1815, falava na possibilidade da criação de uma confederação de repúblicas a partir dos laços comuns de língua, etnia, cultura e formação histórica dos nossos países. Depois, em 1824, vem a organização, a convocação do Congresso do Panamá, em 1826, a sua realização, a sua frustração e, finalmente, o seu sepultamento, já em 1828, no encontro de Tubacaia, no México. Depois vieram todas as conferências, aí eu pego o ponto que o Jaime terminou, a exposição dele, todas as conferências pan-americanas, né?
as guerras dos Estados Unidos contra o México e contra a Espanha, não é, pelo controle de Cuba, a invasão da Nicarágua em 1855, a cobiça sobre o Panamá, a reação, que foi o projeto radical de José Martí falando em Nuestra América, a consolidação dos Estados Unidos como potência global a partir do século XX e as tantas intervenções militares e políticas recorrentes na América Latina ao longo de décadas. Tudo isso é história, né? Num certo sentido, tudo isso é passado, num certo sentido, não é? Mas é uma história, um passado que se repete na América Latina pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, e nunca como farsa, mas sempre como tragédia, né? São novas tragédias que a gente vive, e eu acho que nós estamos na iminência de viver esse tipo de tragédia uma vez mais. Integração regional para a América Latina não é apenas uma via de desenvolvimento econômico através da criação de sinergias positivas entre os nossos países, como a CEPAL, por exemplo, preconizava, defendia. Eu acredito que integração regional para nós é, sobretudo, estratégia de resistência à exploração econômica, à dominação política e à submissão cultural a uma superpotência geograficamente tão próxima de nós. Tudo bem até aí? Obviamente, tendo lido o resumo do texto do Jaime, eu, obviamente, estou de acordo com a grande maioria dos pontos que ele coloca, né, que ele assinala, de um modo tão cuidadoso e tão sofisticado. Mas o meu papel aqui é estimular o debate, né? Então, eu tentei descobrir alguma coisa onde eu pudesse perturbar um pouco a reflexão do Jaime para a gente poder fazer algum debate aqui, né? E foi difícil, na verdade, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para algumas questões, né, que você nos traz, que eu entendo que possam ser úteis para a nossa reflexão coletiva. Eu estou de acordo com o seu texto quando você faz a crítica das narrativas, Jaime, do mercado e dos paradigmas da modernidade liberal, né, baseadas nas ideias de progresso e de crescimento econômico. No entanto, a gente tem que reforçar aquilo que você já apontou muito bem, né, que é a narrativa de que o crescimento foi importante para os nossos recentes governos de esquerda na América Latina. Isso, por exemplo, é muito forte no caso desse país aqui que nós estamos, né, que é um país que a América Latina está olhando o tempo todo agora, nesse momento, né, a forte aposta na inclusão via mercado de consumo e não via direitos de cidadania, né? Ela passou despercebida a muitos de nós, cientistas sociais brasileiros e latino-americanos, durante um bom tempo. Nós apontávamos o sucesso do governo Lula, né? E agora nós estamos experimentando os dissabores daquele apoio e daquela opção que foi feita. Mas era uma opção, de fato, como você bem ressaltou, de uma certa esquerda que não conseguiu se desvencilhar de uma narrativa do crescimento econômico, do progresso, etc. Agora, por outro lado, efetivamente, nós avançamos para além, né, para além dos discursos, para além das narrativas, e num continente que é o campeão mundial de desigualdade social e é o segundo continente com a maior quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, nós podemos avançar em termos concretos. Se nós formos ao semiárido nordestino, por exemplo, né, na região nordeste do Brasil, e formos falar desse tipo de coisa, as pessoas vão fazer esse tipo de crítica, as pessoas provavelmente vão achar que não faz o menor sentido, porque a vida de milhões de pessoas efetivamente melhorou, certo? Eu acho que se ainda hoje, né, a gente tentasse calcular a quantidade de pessoas que vivem com menos de $2 por dia na América Latina, nós provavelmente encontraríamos um contingente de pessoas, né, uma população que seria a terceira maior população do continente. Se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, o México tem 100 milhões de habitantes, eu suponho que, se nós fizéssemos aqui uma matemática um pouco rudimentar de quantos são os pobres na América Latina, seria mais gente do que a população da Colômbia, mais gente do que a população da Argentina, da Venezuela, do Peru ou do Chile, ou de qualquer outro país da América Latina, certo? Então, eu tenho a impressão que o que nós fizemos não é, né, os nossos governos, não é pouca coisa em termos de avanço no combate à pobreza, embora nós não tenhamos nos desvencilhado desse modelo de desenvolvimento, né, que reforçou o extrativismo ou o neo-extrativismo, se a gente quiser usar essa palavra, né, com todas as implicações negativas disso, né. Antes de ir diretamente à sua hipótese central, né, no seu artigo, Jaime, eu queria falar um pouquinho sobre um ponto específico que eu li no seu resumo do seu texto e eu não entendi, posso ter me equivocado. Eu não compreendi por qual razão você afirma que o Estado Islâmico, que você não falou agora, mas está no resumo, ou o crime organizado desenvolvem estratégias de contrapoder. Sim, eles podem até desenvolvê-las, mas não me parece que sejam disfuncionais ao modelo hegemônico.
Te pergunto em que medida, por exemplo, o narcotráfico, que corrompem vários governos do nosso continente e destrói uma parte importante da nossa juventude, anulando a sua energia contestadora e potencialmente revolucionária, ele pode ser disfuncional ao neoliberalismo. Eu acho que ele é muito funcional, né? Você coloca como um contrapoder, mas eu fiquei um pouco perdido naquele momento do texto. Indo à sua hipótese central, né, a cooperação internacional e a integração regional latino-americana e caribenha enfrentam um cenário adverso com a chegada de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos. Eu gostaria de problematizar um pouco a ênfase que você dá à ascensão de Trump ao poder nos Estados Unidos e suas consequências sobre o nosso continente. É certo que Washington tem radicalizado um determinado unilateralismo, como na questão, por exemplo, da Conferência do Clima e do Meio Ambiente. Mas, especificamente na relação econômica com a América Latina, Trump só está dando prosseguimento, embora tenha saído do Tratado Transpacífico, do TISA, etc., mas ele está dando prosseguimento a uma estratégia que os governos democratas vinham fazendo de estabelecer acordos bilaterais e, dessa maneira, fragilizar a nossa unidade. Não é? Obama já vinha fazendo isso, e não preciso mencionar as questões militares. Nós poderíamos conversar, se tivéssemos a oportunidade de ter nessa sala algum habitante do Iêmen, da Síria, de algum país do Oriente Médio, da Líbia, etc. e tal, nós poderíamos lembrar que, em termos de intervenções militares, o governo Trump e o governo Obama diferem pouquíssimo. Né? Mas, especificamente em relação à América Latina, eu tenho a impressão que os acordos bilaterais é apenas a reiteração do que já vinha se dando. Então, não consigo ver, talvez por uma limitação minha, mas eu não consigo ver essa distinção tão grande entre esse novo momento político dos Estados Unidos e aquilo que já vinha ocorrendo no passado recente em relação aos países latino-americanos, certo? E tenho a impressão que, se Hillary Clinton tivesse sido eleita, provavelmente manteria a política de Obama para a América Latina, que é muito semelhante à política que Trump tem empreendido. Né? De fato, não está no horizonte a retomada de uma área de livre comércio das Américas aos moldes do que propôs um dia George W. Bush. Mas, para Washington, como você assinalou, não é exatamente uma má notícia o enfraquecimento de iniciativas de integração regional autônomas ou relativamente autônomas, como o Mercosul, a Comunidade Andina, a Unasur e a CELAC, ao mesmo tempo em que alianças regionais voltadas unicamente ao comércio e às finanças, como a Aliança do Pacífico, são incentivadas pela Casa Branca. Inclusive, o governo Temer e o governo Macri estão olhando com bastante simpatia para a Aliança do Pacífico. O Paraguai, com o governo Cartes, também. É claro que é uma brincadeira aqui, mas um país sem saída para o mar vai para a Aliança do Pacífico, como é o caso do Paraguai. E um outro tema correlato a esse que eu gostaria de assinalar é que, entre esses atores não estatais, que são protagônicos na conjuntura atual, como você coloca, né, que são os movimentos sociais, os grupos fundamentalistas, o crime organizado, eu acho que tem dois que a gente poderia trabalhar um pouco mais. Primeiro, as grandes empresas, e segundo, os fundos de investimento. No caso específico da América Latina, quando eu penso em grandes empresas, a gente pode pensar, por exemplo, nas mineradoras, que destroem os nossos rios, né, que destroem a nossa terra, que destrói as nossas comunidades originárias, e, no caso dos fundos especulativos, aqueles que destroem as finanças públicas dos nossos governos. Eu acho que poderia aparecer um pouco mais no seu texto esses dois atores não estatais, mas que são protagônicos e que eu me arriscaria a dizer têm muito mais poder que qualquer movimento social latino-americano, tem muito mais poder que o Estado Islâmico, tem muito mais poder que fundamentalismos religiosos ou até, talvez, que o crime organizado. Estou quase encerrando, mas eu queria dizer o seguinte, provavelmente o momento que vivemos há pouco, com a coexistência do Mercosul, da Comunidade Andina, da Unasur e da CELAC, foi o mais virtuoso em termos de iniciativas próprias e autônomas de integração, já vivido pela América Latina, muito mais que nos tempos da LAUC e da ALAD, muito mais que no auge da CEPAL. De fato, como disse ontem aqui o professor Emir Sader, nós saímos de um mundo bipolar da Guerra Fria para um mundo unipolar imperial capitaneado pelos Estados Unidos. Mas há uma tensão geopolítica global que é permanente, marcada pela presença militar dos Estados Unidos em diversos países do mundo, pela crescente presença econômica chinesa em todos os continentes. Se você pegar a balança comercial de absolutamente todos os países do Caribe, da América Central, o próprio México e da América do Sul, todos têm na China o terceiro, o segundo ou o primeiro parceiro comercial. Então, somos muito dependentes do comércio com a China e do próprio investimento chinês. E nós temos essa tensão geopolítica é marcada, além da presença militar dos Estados Unidos em vários continentes e da presença econômica chinesa em vários países e continentes, nós temos também
estratégias, que você levantou muito bem, de resistência cultural, também em muitas partes, sendo que a América Latina é um exemplo destacado nisso. Desta forma, eu gostaria de destacar 2 pontos de debilidade dos nossos processos autônomos, ou relativamente autônomos, de integração regional, que nós conseguimos, que nós logramos construir nas últimas décadas. O primeiro deles: nossos modelos de integração estão sob ameaça permanente, porque dependem muito de variáveis externas que não estão sob controle dos nossos governos e dos nossos povos da América Latina. E aí, 2 aspectos: o interesse da China em incrementar os laços comerciais com os nossos países e investir em infraestrutura logística na região. Esse foi um fator importante de integração. A infraestrutura logística, o dinheiro, o capital chinês. Dependemos muito disso para nos integrar. B, as variações na política externa dos Estados Unidos, que, ao que parece, haviam dado menos prioridade na América Latina após os atentados terroristas de 2002, mas que do governo Obama para cá vem dando, de novo, grande prioridade à América Latina. Certo? E a prioridade que os Estados Unidos da América Latina muitas vezes não é alguma coisa muito saudável para nós, para os nossos povos e para os nossos governos. E o segundo ponto, eu acho que aqui podemos destacar uma outra debilidade que me parece muito importante, foi levantada em várias mesas aqui, com muito mais propriedade do que eu conseguiria fazer, mas uma outra debilidade muito forte dos nossos processos de integração, que são as estratégias que têm sido todas essas estratégias têm sido todas elas em maior ou menor grau débeis, deficientes, falhas. Há que se lembrar que em muitos dos nossos países a integração de vastos contingentes da população ainda não ocorreu sequer aos sistemas nacionais de direitos civis e sociais, né? Há que se falar numa Indo-América e numa Afro-América que seguem integradas apenas como a parte, já estou terminando, 1 minuto, que seguem integradas apenas como a parte mais explorada, marginalizada, olvidada e silenciada de nossas estruturas econômicas. Temos as boas experiências recentes do Equador e da Bolívia, mas são experiências que são muito mais a exceção do que a regra dos nossos processos nacionais, internos de integração, certo? Né? Vamos lembrar, por exemplo, das maiorias indígenas do Peru, do México, né? Vamos lembrar dos campesinos da Colômbia, vamos lembrar da maioria afrodescendente do Brasil, que seguem, 5 séculos depois, completamente marginalizadas e não integradas aos direitos de cidadania em seus próprios países. Por fim, eu gostaria de recordar a condição estratégica da América Latina e seus ativos energéticos e naturais fundamentais à civilização humana a partir desse século XXI. Não é? Vamos falar da riqueza mineral, a partir não, já vem de um bom tempo, mas cada vez mais é estratégico. Vamos falar da riqueza mineral dos Andes, vamos falar da faixa petrolífera do Orinoco, que é a maior reserva de petróleo em terra firme do planeta. Vamos falar dos campos do pré-sal no Atlântico Sul brasileiro, que é a maior reserva de petróleo em águas profundas. Vamos falar da biodiversidade amazônica e toda a indústria do futuro, que é extremamente complexa, que nós, sociólogos, a grande maioria de nós somos absolutamente ignorantes sobre o que é isso e a capacidade de revolução dos processos produtivos e da própria vida humana daqui por diante. E vamos falar também de 2 aquíferos que estão aqui na América do Sul, o aquífero amazônico e o aquífero Guarani, não é? Que são as 2 maiores reservas de águas do planeta. E aí uma última pergunta que eu deixo para a gente debater um pouquinho. Será que as nossas elites políticas, intelectuais e econômicas na América Latina, e por elites políticas também estou considerando os movimentos sociais, identitários, protagônicos, que buscam reconstruir sob novos patamares um passado diferente desse capitalismo que foi implantado nessa região. Será que esses movimentos todos estão à altura da enorme responsabilidade representada pela integração regional, visando a proteção de toda essa riqueza? Eu queria agradecer a oportunidade e ficamos à disposição para o debate. Excelente intervenção, Wagner, bastante apropriada. Eu vou marcar aqui meu tempo e vou pedir para você me chamar a atenção quando faltar 1 minuto. Eu dei 40 minutos para ele, 15 para você e vou dar 10 para mim. Tá certo. Tá bem? Bom, eu, evidentemente, vou fazer um discurso um pouquinho diferenciado do habitual, pelo fato de estar há 20 anos num centro interdisciplinar, focado na questão da sustentabilidade e na questão da interdisciplinariedade. E eu não posso deixar de refletir essas leituras que eu faço constantemente de Georgescu,
de Paul Gilden, de Martin Hess, de Odum, né, sobre os limites dos recursos naturais e os riscos que a crise ambiental coloca para nós. Eu vivo absolutamente enfronhado nisso. E, para refletir sobre a sustentabilidade, evidentemente, eu tenho que, de um lado, buscar precisão e, do outro lado, introduzir a prospecção. Não é possível pensar sustentabilidade que não seja dentro de um quadro de um estudo prospectivo do que vai vir. E aí é a primeira questão que me surge quando eu escuto, a primeira estranheza, porque, na verdade, o que me surgiu mais em relação ao seu discurso e ao texto que eu li foram estranhezas ou coisas que eu não vi, que eu imaginava que deveriam estar mais presentes, mas pode ser que eu esteja errado, que eu esteja fazendo uma leitura enviesada, enfim. Mas a primeira é que eu sempre tenho a sensação de que nós refletimos sobre processos, eventos, fenômenos que já passaram. E não conseguimos apreender no nosso raciocínio os fenômenos, os processos e eventos que estão se passando ou que estão nascendo. Por exemplo, a sua ideia de pensamento único, centro-periferia, neoliberalismo, domínio, hegemonia, que é muito comum na sociologia, eu tenho a impressão que ela esquece algumas coisas. Primeiro, a relação centro-periferia hoje não é absolutamente a relação que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Por quê? Porque eu tenho um processo de decréscimo dos Estados Unidos e de sua importância do ponto de vista econômico, militar e tecnológico, e um crescimento extraordinário da China. Eu tenho um deslocamento do norte, que estava no Atlântico, para o Pacífico. E, veja, quando eu digo isso, o que eu digo? Eu tenho dois governos absolutamente díspares. Veja bem, o governo chinês, ele pouco liga para a nossa democracia liberal. Eles são full, como dizem os franceses, sobre isso. Eles têm metas, eles têm objetivos, certo? E conseguem funcionar e marchar em função desses objetivos com um exército único. E de maneira extraordinária, por exemplo. Nós temos algumas fotografias. Um dia desse eu vi uma fotografia de um público assim, entrando num prédio, parecia um estádio de futebol, e alguém perguntou: o que é isso, professor? Eu disse: deve ser um jogo de futebol lá, os chineses estão começando a gostar. Não, professor, isso aí é ingresso num estádio para fazer a seleção do doutorado na Universidade X. Eram milhares de pessoas. Era um Maracanã entrando aí dentro. Entendeu? Ou seja, e a China ela ocupa cada vez mais um espaço mundial, inclusive na América Latina, que eu não vejo nas nossas, pelo menos nesse debate aí que você está sinalizando. Eu não vou dizer que na literatura de integração, porque eu não conheço essa literatura, não é meu pedaço, mas eu sinto essa ausência primeiro, né? E que leva algumas pessoas, eu dizia ontem para Milton, alguns colegas meus, assim: será que a democracia é tão importante assim? Porque nós vivemos um país democrático, mas é um país miserável, desigual, discriminante, excludente, veja bem, mais do que a China, que era muito mais do que nós, excludente, discriminante, pobre, etc. e tal, caminha para ser menos, e nós continuamos na reprodução da desigualdade e da pobreza. Melhoramos um pouquinho ali, depois, em seguida, pioramos, né? Porque nós não conseguimos fazer voos, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, que não seja o voo da galinha. Então, essa é uma primeira questão. Eu acho que o mundo é outro. Entendeu? Os Estados Unidos ocupam um lugar cada vez menor. E aí, ou a gente se dá atenção a isso, ou a gente simplesmente não consegue entender como é que o mundo está se passando. Aí eu me pergunto, como consequência disso, nós falamos constantemente da hegemonia do neoliberalismo. Eu confesso que me incomoda muito o singular. Eu adoro o plural. Toda vez que assim, o liberalismo. Sabe o que eu fiz há 5 anos atrás? Resolvi ler tudo que eu tinha na minha biblioteca sobre liberalismo, inclusive John Rawls, que eu tinha lido nos anos 70. É uma pluralidade extraordinária. Em certos aspectos, uma riqueza que a esquerda, que pelo menos minha, não tinha. A noção de justiça em Rawls é muito melhor do que a maior parte das esquerdas brasileiras, inclusive a minha, que eu tinha. Então, o que eu penso? Para pensar o futuro, eu tenho que pensar o passado, porque o futuro, evidentemente, é simultaneamente continuidade e descontinuidade. Aí, quando eu olho o passado, século XX. Quando eu olho o século XX,
Eu tenho liberalismo, eu tenho anarquismo, eu tenho socialismo marxista-stalinista, eu tenho autoritarismo nazista e fascista, eu tenho a social-democracia. Ou seja, eu tenho dois blocos, o socialismo stalinista, o nazismo, o fascismo de um lado, eu tenho aqui o liberalismo e o anarquismo, porque eles se conversam na sua negação do Estado, e a social-democracia aqui no meio. E, de repente, agora eu tenho um só, que é o neoliberalismo, que alguns chamam. Eu não gosto da palavra, eu prefiro não usá-la. Né? Porque, como pós-moderno, pós não sei o quê, significa que eu não estou sabendo exatamente o que aquilo contém. Eu sei que os meus colegas todos adoram essa expressão, mas eu, pessoalmente, não me sinto confortável com ela, porque eu acho que ela mais esconde do que revela. Aí a grande questão, Jaime, é por que fracassamos? Ou seja, se existir essa pluralidade de ideologias, para lembrar a Irles, e hoje só temos uma, é porque fracassamos. Todos. Ou seja, as duas vertentes ideológicas mais interessantes que nascem no iluminismo, que é o socialismo e o liberalismo, persiste o liberalismo. A outra morreu. A outra tornou-se residual. Veja bem. O exemplo maior é, inclusive, as experiências concretas dos governos de esquerda na América Latina. Veja bem. Ninguém vai me dizer que a Venezuela é um sucesso. É claro que alguns dizem que sim. Né? Inclusive apoiam Maduro publicamente. Mas eu considero um nonsense dizer que a Venezuela é um sucesso. Então, há um fracasso que a gente precisa integrar na nossa análise. O terceiro elemento que me incomoda, e eu confesso que eu faço um discurso bem diferente, né, mas, como me disse um amigo, depois de 70 a gente tem o direito de fazer discursos diferentes. Né? Eu não vejo a mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade de conhecimento presente na sua reflexão. Ora, a não compreensão disso faz com que nós tenhamos uma série de atitudes, de comportamento de instituições e tal, que são o contrário da possibilidade de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Por exemplo, nós temos uma escola absolutamente arcaica. Arcaica até dizer chega. Entendeu? É o mesmo modelo do século XIX. É um modelo industrial, um modelo Foucaultiano. E o mundo mudou completamente. O que importa hoje não é o conteúdo. Nossos alunos no ensino médio, Jaime, estudam 14 a 16 disciplinas. É um enciclopedismo barato, banal e pobre. Não serve para nada. Veja bem. Os elementos principais que eles têm que aprender, que é a criatividade, o empreendedorismo, a inovação, a linguagem, entendeu? Fica submergida por uma série de conteúdos absolutamente desnecessários. Entendeu? Então, essa não percepção de que nós caminhamos para um mundo absolutamente diferenciado faz com que a gente, no meu ponto de vista, sejamos um pouco condenados a um atraso persistente e ruim. Não é porque o progresso é bom e o atraso é ruim, não. É porque é ruim. Por quê? Porque ele é perverso para a maioria de nossas populações. Simplesmente por isso. Então, a mim me incomoda um pouquinho essa ausência. O quarto, aí é um pouco o meu viés. A questão ambiental. O Wagner, por exemplo, lembrou aqui, né, os ativos que nós temos e tal. Mas eu confesso que, quando o Wagner fala, ora eu acho ótimo e ora eu me arrepio. Quando ele diz assim, nós temos poços de petróleo, eu me arrepio. Não posso deixar de fazê-lo. Por quê? Porque a nossa economia, baseada no combustível fóssil, é a nossa destruição. Veja bem, eu estou agora numa pesquisa sobre hidrelétricas no país e seus impactos sobre várias coisas. Impressionante, a imagem que me veio é o seguinte, algumas dessas hidrelétricas vão se transformar dentro de, no máximo, 10 anos, em peças de museu para as crianças aprenderem como é que não se deve produzir energia. Sabe por quê? Porque a energia eólica hoje é mais barata do que a hídrica. E a energia solar, que é 3 vezes mais cara, será, dentro de 5 anos, igual, e dentro de 10 anos, muito mais barata.
veja bem, além de outras formas de energia renovável que nós podemos fazer. Ou seja, ficamos presos a alguma coisa que está morrendo, entendeu? Como se aquilo fosse o futuro. Aquilo é o passado, gente. Aquilo não vai melhorar, aquilo vai destruir nossos rios, vai destruir nossa piscosidade dos rios, está matando o rio Taquari, está morrendo. Tem 3 vezes menos água, 3 vezes menos peixe, e mais, com uma série de outros fatores que eu não vou aqui me adentrar. Então, essa é uma questão que a gente tem que integrar na reflexão nossa, do meu ponto de vista. Eu gostei muito com o Buen Vivir. Ali eu confesso que eu fiquei contente. Eu acho que é uma referência muito, muito interessante. E o último, porque daqui a pouco o Wagner vai me encostar a palavra, é o seguinte: eu tenho a sensação que as grandes dificuldades de integração, ou o grande obstáculo, somos nós. Não é o imperialismo norte-americano, não sei o que lá, somos nós que não valorizamos suficientemente o nosso diálogo, entendeu? Eu sei por quê. Porque, quando ontem a Nora nos falava sobre o resultado das coisas, eu botei minha capuça, morri de vergonha e fui dormir quietinho. Por quê? Porque na bibliografia dos meus cursos tem pouquíssimos latino-americanos. É verdade. Aí eu disse assim, mas você fez algum esforço, Elimar, de buscar? Não, não fiz. Confesso que eu não fiz. Entendeu? Não digo que eu ia encontrar as melhores peças, não sei. Não sei o que eu ia encontrar, mas não fiz. Se eu não fiz o esforço, eu estou errado. Ou seja, quem faz a integração são nossos estados. Os nossos estados são instituições apropriadas por corporações, do capital aos servidores de alto salário. É um conjunto de corporações que controla o aparelho do Estado e define suas políticas. Por exemplo, uma coisa que eu acho importantíssima, acho que era o Vicente que disse alguma coisa, não sei quem foi, falou de mercantilização e estatização, alguma coisa assim. Eu acho que hoje interessante é introduzir na nossa reflexão a diferença entre o estatal e o público. Porque nem sempre o estatal serve efetivamente ao público. Ele serve àqueles que se apropriaram daquele estatal, e não necessariamente ao público. Enquanto eu tenho experiências de parcerias público-privadas que transformaram instituições em públicas, efetivamente. Porque a instituição pública não é aquela que eu tenho acesso, mas aquela que eu tenho acesso com qualidade. Então, a minha escola no Brasil é uma escola pública, ou melhor, estatal, mas não é pública. Sabe por quê? Porque nela ingressa pessoas programadas para serem menos do que outras. Porque a ideia republicana e democrática, que eu ainda prezo, apesar de alguns acharem que a China vai nos colocar em reflexão, faz com que a gente produza desigualdade desde o nascedouro. Então, eu ponho crianças em escolas que não ensinam e os ricos põem escolas de certa qualidade. Não são as melhores do mundo, ao contrário, ainda são ruins, mas muito diferente dessa aqui. E por que nós fizemos isso? Porque nós desenhamos uma estrutura, colocando o ensino fundamental nos municípios, que são extremamente desiguais. Então, nós condenamos, desde o desenho institucional, nossas crianças à desigualdade. A criança pobre do Amapá, que entra no interior de uma escola, não tem a mesma chance daquela que está em Brasília. Não tem absolutamente, porque são radicalmente diferentes. Desde a instalação física até o salário dos professores, os equipamentos existentes. Tudo é desigual. Enfim, foram essas as... O Wagner ainda não me cortou a palavra. Não, está ótimo. Não, já devia ter cortado. Então, só algumas das questões, sei que nem todas merecem a atenção, podem ser despropósitos, mas é o meu sentimento da leitura do seu trabalho, por sinal, excelente. Assim, com uma abrangência de informações extraordinária que eu lhe parabenizo. E agora lhe passo a palavra para responder. Obrigado. No, pues muchísimas gracias. En realidad es como difícil mantener tantas bolas en el aire, ¿no? Pero bueno, quisiera hacer como reflexiones más generales. En primer lugar, agradecerles a ambos porque realmente sus observaciones me hicieron ir repensando en muchas cuestiones que voy a rehacer y voy a enfatizar
a poner la atención en algunos faltantes, en algunos análisis tan buenos y complejos como los que ofrecen. Entre las cosas que lamento, y mientras estaba hablando el Limar, es que no haya incluido el problema de la política de civilización en la que coincidimos. Ahí fue donde tuve la gran fortuna de conocer el Limar, en las reuniones que se organizaban con Edgar Morán sobre la necesidad de una política de civilización global, ¿no? Y creo que ahí es donde está lo que pudiera resumir tantas de las complejidades que estamos ahora recibiendo. Ya lo planteaba mi tocayo Jaime Ríos Burga. Sí, son esos valores que nos dan un sentido de pertenencia, un sentido de existencia, un sentido de proyección y prospección, los que creo que nos podrían ayudar a calibrar mejor nuestros conceptos, ¿sí? Quisiera simplemente así, nomás, sí, Elimar, te pido si me limitas con el tiempo para no, porque son tantas cosas que no quisiera abusar del tiempo. Primero, sí me parece que en la oposición entre panamericanismo y latinoamericanismo está una reflexión que me vino a la mente de un excelente trabajo de un filósofo chileno que se llama Miguel Rojas Mix, y hace un libro que se los recomiendo mucho que se llama Los 100 nombres de América. Es realmente muy sugerente porque va pues sobre todas estas capas que nos ha heredado la historia y que son pues como el palimpsesto, ¿no? Ese grabado que se nos va quedando en la arqueología de nuestros sentidos de pertenencias, para no hablar de identidades. Es cierto que la crítica a las narrativas del mercado tiene que ser mucho más incisivo sobre la negación de derechos de ciudadanía. Ahí me vino, bueno, Milton, estoy pensando mucho en los chilenos, pero me viene a la mente Tomás Mulián con una idea que hace cuando analiza el, entre comillas, exitoso modelo chileno. Él dice que la única forma de ciudadanía que nos está quedando es la ciudadanía del credit card, ¿no? Es decir, que no hay derechos, lo único es cómo y en qué el mercado domina. Un tercer comentario que quisiera hacer así muy rápido es en lo que se refiere a otro giro que creo que es importantísimo tener en cuenta y que quizá no enfaticé suficiente, pero era mi intención hacerlo, y es lo que Maristelas Vampa llama el giro ecoterritorial. Es decir, ya no podemos pensar así como las sociedades en el limbo, en un mundo sin relaciones con la naturaleza y con la energía que la hace ser, y ese giro ecoterritorial tiene que ver con la crisis justamente de la crisis financiera global de 2007-2008, que nos está orientando hacia una rematerialización del mundo. Es decir, el capital especulativo es incapaz, sin tener, de llevar adelante los procesos de acumulación, sin tener un respaldo en una base material que se refiere al litio que se usa para las baterías de los ordenadores o de los teléfonos celulares, sin pensar en el agua como un tema clave, sin pensar en los estragos que hace la minería, la construcción de represas, etcétera, etcétera. Y sí, creo que eso hay que ponerle un énfasis especial, porque así como existen impactos muy fuertes, también existen formas de resistencia y de políticas de reconocimiento. El Observatorio, por ejemplo, latinoamericano de la minería registra más de 3,000 movimientos de resistencia en contra de la ampliación de la minería en toda América Latina. Y hay un grupo que se llama EHOLT, que es sobre justicia socioambiental, que también está registrando online los problemas ambientales que está viendo con los actores específicos, las estrategias que siguen y las potencialidades que tienen. Entonces, creo yo que todo esto es un nuevo desafío para toda esta parte socioambiental y de concepción del giro ecoterritorial.
Es cierto que en América Latina lo que nos ha unido ha sido pues lo que el concepto mismo trajo consigo, que era una idea siempre excéntrica, ¿sí? O sea, nuestro valor existe en cuanto a que nos identifiquemos con la civilización grecorromana y grecolatina, ¿no? El latín, lo latino fue lo que nos instituyó, pero en oposición a la América sajona, ¿no? Recuerden ustedes que el nombre de América Latina proviene justamente de la aventura de la intervención francesa en México con Maximiliano de Habsburgo, y que esto creó el concepto de América Latina por Michel Chevalier, en contraste con el concepto de América sajona que venía imponiendo la América protestante, ¿no? Y creo yo que ahora lo que tenemos, y con esto quizá termino para ya no abusar de su tiempo, creo que lo que tenemos son, dentro de esos 100 nombres de América, 3 espacios que están requiriendo de nuestra atención. Uno es la visión crítica de América Latina, de la cual Alas, Claxo, Flaxo somos parte. Heredamos un concepto bastardo, pero lo estamos relanzando. Pero está también el concepto de Nuestra América de Martí, que me parece que es en reacción justamente a lo que la modernidad no hizo, a lo que la modernidad no cumplió, y a lo que se puede aportar desde nuestra diversidad, que incluye la influencia europea que no podemos negar y que tenemos que apreciar, que tenemos un lenguaje como el español que nos une, o como el portugués que nos acerca, en fin, que hay ahí un estrato importante, y esa es una dimensión que tenemos que tomar en cuenta. Y por último, lástima que no está Alberto Bialakowski, pero la idea de la Abyayala, es decir, el espacio étnico que está pensando en que hay una identidad no solamente latinoamericana, sino americana y global en el sentido continental, ¿no? Entonces, ¿cómo todo este movimiento que en el 92 se acentuó tanto después del 5º centenario de la resistencia negra, indígena y popular frente al capitalismo, está tomando nuevos derroteros que se expresan en todas estas dimensiones, ¿no? No hay una sola que se pueda ahorrar. En las 3 está habiendo esta forma de resistencia, y creo que la Abyayala es la menos conocida y la menos debatida, en la cual de repente nos puede resultar chocante un poco a los que somos blanquitos y tenemos en nuestros árboles genealógicos alguna influencia europea, pero que sin embargo estamos como encontrando esa parte incluyente en el que nos una a los otros y a las otras, y con ese derecho a la diferencia, a la diversidad, pero también a la integración y a la unidad. Graças. Bom, agora eu acho que a gente tem aí uns 15 minutos, Flávia, para o debate, pode ser ou não? No máximo, pronto. Então, perguntas. Anete, seu nome? Mercedes, Rafael e Zé Vicente. Comecemos pela Anete. O microfone, por favor. Queria parabenizar não só a exposição ampla, importante, que nos fez o Jaime Coronado, apreciado, e as exposições e comentários também muito pertinentes da mesa de Wagner e Elimar. Eu queria só 2 pontos, destacar 2 pontos. Um primeiro ponto sobre essa dimensão estratégica da América Latina, que trouxe o Wagner na discussão, e eu queria digamos, acrescentar a esses elementos que têm a ver com a nossa biodiversidade, com recursos naturais, mas uma que a gente vai se esquecendo aos poucos, mas que está no cerne da discussão da dependência, que é o seguinte: a América Latina, estrategicamente, do ponto de vista de uma integração perversa, um manancial também, não só a América Latina, como a África, como a Ásia,
de possibilidades de um desenvolvimento capitalista de baixos salários. Enfim, e é esse dilema dessa integração perversa, que integra milhões de trabalhadores em condições subalternizadas, do ponto de vista do valor do trabalho, é um elemento estrutural do capitalismo na relação de uma integração perversa dos países da América Latina com os eixos centrais. Então, acho que esse elemento não se pode esquecer, porque esse dilema dá esse estado invisível, contado em 90 e tantos milhões abaixo da linha de pobreza e 190 na linha de pobreza. Uma segunda questão que eu queria lembrar assim, da fala do Jaime, tem um momento que você se refere à noção restrita da discussão de Estado como governo, governança e governabilidade, né? Que é aquela ideia liberal, digamos, do liberalismo formal, né? Do pluralismo da ideia de Estado como autoridade, né? Eu queria somente acrescer a esse comentário, que é verdadeiro, mas a noção eu fiz uma análise de recomposição da literatura em cima da noção de governança, que eu venho acompanhando já há alguns anos, e na linha do que esse seminário propôs, e muitos de nós temos discutido, quer dizer, a própria prática de uma cidadania insurgente, uma afirmação de resistência dos povos tradicionais, em lutas, em confronto de grandes projetos, né? A sociologia se reapropriou dessa noção. Então, há uma polissemia que é preciso que a gente capte também essa dimensão, que a governança não é só um processo de governo, de autoridade. Eu discuti muito como espaço público, eu introduzi isso há alguns anos atrás como espaço público, como esfera pública, né? Mas a possibilidade de uma nova governança cidadã que tem a ver com, digamos assim, a sociabilidade real e um projeto alternativo, evidentemente, negociado, na espera da negociação, com atores poderosos, e ele só é viável pela capacidade de pressão que essa forma de conhecimento distinta e essa forma de organização social e a utopia de um bem viver é possível negociar nesses espaços de confronto. Portanto, subjacente a isso, tem uma noção de conflitividade forte, de projetos distintos, e essa noção ela é mais elástica, ou mais extensa, e foi reapropriada pelos movimentos sociais e movimentos de resistência, do que simplesmente a noção mais restrita, que foi do vocabulário das recomendações do Banco Mundial, para evitar de falar de neoliberalismo, dizendo os atores concretos, né, em relação à crise do capital. Né? Obrigado. Mercedes, por favor. Obrigada, Anete. Hola. Bueno, ante todo, muchas gracias a los panelistas. Veníamos hablando de temas complejos, pensándolos solamente en el nivel nacional, ahora pasar al nivel regional es doblemente complejo, así que parabéns por el esfuerzo. Yo quería hacer 2 puntos. El primero es que creo que no coincido con esta visión de que la integración es una historia de recorridos de fracasos. Bien dijo el autor cubano que ha sido un proceso histórico de construcción de identidades, ¿no? La integración como identidad. Y creo que el Mercosur muestra, digo, por lo que uno tiene recorrido, que ha sido un ámbito y un espacio para crear acción colectiva de sectores sociales, ¿no? Ya sea en términos de oposición a otros proyectos hegemónicos como el ALCA, pero ha podido generar un espacio de confluencia y de consenso de actores de la sociedad civil en todos los ámbitos, ¿no? Sindicatos, académicos.
También creo que, como bien decía Wagner, que el Mercosur tampoco es una historia de fracaso económico, entendiendo, como bien decía Elimar, que hablamos de una integración de carácter económica en donde la confluencia es del Estado con los privados. Y creo que tampoco, o sea, que podemos decir que ha sido una historia de fracaso. Es hoy la vemos como una historia de fracaso en el sentido de que los nuevos gobiernos proponen otro modelo de integración. Pero creo que es un recorrido, y es un recorrido en el que efectivamente, como dice Elimar, habría que hacer un buen análisis de las debilidades en la construcción de capacidades del pasado para ver cómo seguir para adelante en un futuro. Y en este tema me gustaría hacerte una pregunta, a todo el panel, pero por ahí más en especial a Wagner, acerca de, coincido que hay factores exógenos, digamos, que explican el fracaso de estos proyectos de integración latinoamericanos, pero ¿por qué no pensar y a ver qué opinás en términos de las explicaciones más de carácter endógenas? ¿Qué hicimos mal en el Mercosur, digamos? ¿Qué hicieron mal las élites privadas? ¿Por qué no apostaron a un modelo de desarrollo regional? ¿O por qué no previeron reglas más asimétricas de juego entre los gobiernos? Bueno, eso, si podrían avanzar o desarrollar un poquito más esta idea de qué aprendemos del pasado en términos de los errores de nosotros mismos. Ok, graças, Mercedes. Rafael. Bom, primeiro parabenizar a mesa, muito boa. Venho trazer aqui algumas inquietações que estão vindo desde algumas mesas anteriores e tentar formulá-las com base nas duas colocações, principalmente. O Wagner ele levantou algumas questões acerca do trabalho do professor Jaime sobre o papel do narcotráfico e a submissão da América Latina aos grandes centros, né? Eu tenho me proposto a estudar a expansão do narcotráfico no Brasil, especialmente na figura do PCC. E quando você me coloca a questão desse imaginário progressista de esquerda que não se desprendeu das raízes desenvolvimentistas e tudo mais, ele me lembra uma questão que eu acho fundamental, e aí discordando já do Wagner um pouco na sua colocação, que o crime organizado, ou como ele se organizou, o narcotráfico, na América Latina principalmente, ainda que ele tenha um viés majoritariamente mercadológico, liberal e tudo mais, ele ocupou um espaço abandonado por essas esquerdas, historicamente na América Latina. E aqui, como espaço abandonado, eu quero colocar especificamente os setores mais precarizados, os piores setores do trabalho dos países. E aí vai entrar os trabalhadores temporários, os desempregados, os marginalizados e tudo mais. Que a esquerda, populista principalmente, não só abandonou, mas quando entrou no poder se tornou muito mais uma assistencialista do que propriamente uma organizadora. E aqui eu retomo que a professora Nora, ela falou, acho que na mesa anterior, na pergunta, que é a questão da constituição de um Estado paralelo do narcotráfico, que visa disputar. Eu discordo dessa formulação no sentido de que não vejo como um Estado paralelo, eu vejo muito mais como uma extensão do Estado. E extensão do Estado no sentido de que o crime organizado ele é permitido pelo Estado, a sua expansão ela é permitida pelo Estado, não só permitida, como de certa forma incentivada através de políticas. E o caso majoritário que eu estou trabalhando é o caso de expansão do PCC, que cada vez mais se transforma em uma espécie de cartel na América Latina. Até então, ainda é uma facção criminosa, mas com a morte do Rafat na fronteira de Mato Grosso do Sul, que é inclusive onde eu faço faculdade, ele vai se expandir para o resto da América Latina, formando um cartel que alguns já estão chamando de Narcosul. A minha questão é, como pensar a integração regional sem considerar, primeiramente, esses elementos ou esses agentes políticos, como vocês colocaram, que foram marginalizados historicamente, seja pela direita liberal, seja pela esquerda progressista, ou seja, nunca se propuseram a organizar esses setores, coisa que o crime organizado, a maioria dos lugares, fez. Como pensar essa integração regional sem pensar especificamente nos agentes e pensando na macropolítica, como pensar isso a partir
da questão de que o Estado cada vez mais se torna narco-Estado na maioria dos países da América Latina, seja no México, Colômbia e cada vez mais no Brasil, quando a gente vai ver os exemplos de grandes políticos brasileiros com quantidades enormes de drogas, o helicóptero com cocaína, e por aí a gente vai passando. E cada vez mais a política se torna um espaço de convívio, e não só convívio, mas de permissividade a essa expansão do narcotráfico. Ok. Obrigado, Rafael. Pode passar ali para o Zé Vicente, e depois dele nós vamos entregar aos participantes da mesa. Obrigado. Bueno, gracias por las ponencias. A mí me gustó mucho la presentación de Jaime, sobre todo esta idea del sur global. Y creo que ahí hay un imperativo que es un diálogo con China, con los sociólogos chinos, y con gente que quizás pueda llegar al gobierno de China, porque hay un debate intenso en China hoy día sobre modelos de desarrollo, muy parecido al de Brasil, con la diferencia que es un modelo autoritario, pero hay experiencias de democracia local en villages, hay experiencias en las universidades. Uno no puede hablar mal del partido, fuera esto parece que se puede hacer mucha cosa, ¿no? Lo que no es poco. Entonces, hay por lo menos 3 o 4 escuelas de pensamiento hoy, y una que podemos llamar una nueva izquierda, alguna cosa por ahí, sería muy próxima que los temas que estamos discutiendo en Latinoamérica. Pero creo que urge hacer esta encrucijada junto con China, por lo menos, invitarlos a nuestros encuentros, etc., porque senão vamos a dejarlos en las manos del norte. Hay que atraerlos un poco, no solamente con el samba o la cumbia. Obrigado, Vicente. Eu vou passar a palavra primeiro ao Wagner, porque houve referência da Mercedes diretamente a ela, e depois o Jaime encerra, tá bem? Certo. Eu gostaria de agradecer as intervenções. A NET também fez uma referência a uma questão que nós deixamos de colocar, nos olvidamos de colocar, que é uma espécie de ativo pouco louvável, né, um ativo negativo, indesejável, que a América Latina tem, juntamente com a África e com a Ásia, que é a possibilidade de oferecer milhões, né, a mão de obra de milhões de pessoas a um preço muito baixo. Não é? Assim como hoje já é um ativo indesejável o fato de sermos um continente rico em fontes fósseis de energia. Não é? Obviamente que acho que todos nós desejamos que as energias renováveis sejam predominantes, né, nos próximos anos e durante muito tempo, mas o raciocínio das grandes corporações ainda é na busca das fontes tradicionais de energia, e isso é uma coisa que a América Latina vai ter que lidar, né, e já está lidando, né, com o assédio das grandes potências e das grandes corporações em relação às nossas reservas, por exemplo, de petróleo. Né, mas são ativos que, de toda forma, seria melhor que não tivéssemos, né, uma mão de obra tão facilmente comprável e um estoque tão grande de energia não renovável que, além de prejudicar o meio ambiente, ainda desperta uma cobiça imperialista muito forte. Com relação a tus puntos, Mercedes, yo voy a intentar señalar solamente uno, ¿sí? Que sí, es verdad, tenemos que hacer una mirada más fuerte para los factores endógenos, para nuestros procesos de integración, que si no son una historia de éxitos y de fracasos, son procesos que tienen muchos problemas. Y ahí no sé si mi visión es muy rudimentar, muy pobre, pero para mí las fracciones de la burguesía latinoamericana que tienen un proyecto nacional son siempre minoritarias, ¿sí? Entonces ahí está la explicación para la ausencia de proyectos más exitosos de integración, porque para muchos de nuestros burgueses es mucho más tranquilo, mucho más sencillo estar ahí como socios de la gran burguesía mundial. La presión para esto es muy fuerte todo el tiempo. ¿Sí? En Brasil, en este momento, estamos viviendo un momento que ejemplifica muy bien esto. La burguesía brasileña ya no quiere más hacer una alianza con los desarrollistas de Lula, del PT, y emprende una guerra contra los pobres. ¿Sí? Me parece que es un sendero que están a donde caminan sin vuelta. No quieren más un proyecto nacional, y así se pasa en tantos otros países de nuestra región. E, finalmente, Rafael, eu entendo a sua discordância em relação às questões do narcotráfico. Eu não conheço nada do tema,
provavelmente eu aprenderia muito conversando contigo, não é, para esse tema. Eu acho que você que deveria sentar-se aqui, eu me sentaria aí para te escutar. Mas eu acho, se me permite discordar, que o narcotráfico não organiza politicamente classe trabalhadora nenhuma. Se alguém hoje organiza, e você tem toda a razão, as esquerdas abandonaram boa parte das periferias, boa parte da esquerda organizada, a esquerda popular, no caso do Brasil, foi aos governos e se engabinetou, não sei se existe esse termo, mas foi para dentro dos gabinetes, certo? E se desprendeu das ruas. Agora, eu acho que o narcotráfico não organiza politicamente ninguém. Agora, você tem toda a razão que ele absorve economicamente uma parcela da população que está marginalizada. E aí, talvez não apenas pelos erros das esquerdas, mas pela própria dinâmica da evolução tecnológica, do capitalismo, etc. Acho hoje que quem organiza as esquerdas no Brasil, e nós somos expertos em exportar essa tecnologia. Uma vez eu estava chegando em Quito, há 2, 3 anos atrás, agora vocês sabem que o aeroporto de Quito já não é mais no centro de Quito, é bem longe, construído com capital chinês, diga-se de passagem. E lá longe, perto do aeroporto, eu vi uma igreja Pare de Sofrer, certo? A Igreja Universal do Reino de Deus. Nós estamos exportando a tecnologia de organização dos pobres por parte dessas seitas religiosas, essas mitologias. São essas que organizam a pobreza hoje na periferia e que trazem um tipo de discurso já originário, né, no cristianismo, que casa muito bem com o neoliberalismo, que é o discurso da minha relação direta com a divindade, do meu esforço pessoal, da minha capacidade de trabalho, do meu êxito pessoal. Então, tenho a impressão que, economicamente, o narcotráfico organiza e incorpora, mas eu acho que, politicamente, quem incorpora hoje cada vez mais em diversos países, principalmente o Brasil, mas já em outros, são essas denominações religiosas que nós precisamos conhecer melhor também. Muito obrigado. Jaime, de forma um pouco breve, porque a Flávia já está me olhando assim, enviesada. Está bravo. Sí, no, seré muy breve. En primer lugar, una reflexión que me queda es que tenemos que enfatizar más la capacidad de la prospectiva, es decir, nuestra capacidad por hacer apuestas y arriesgarnos. Yo creo que siempre hemos estado detrás de los acontecimientos, nunca hemos podido adelantarnos así realmente con hipótesis plausibles. Entonces, el reflexionar, sin embargo, así en estos vaivenes entre lo más general y lo más particular, creo que nos puede ayudar a ser más arriesgados. Y parte de eso creo que tiene que ver con lo que Annette planteó en relación con el bajo salario, o si quieren ponerlo en términos más generales, el precariato del que habla Robert Boyer y que ha sido una fuente de acumulación en nuestros países del sur terrible, pero que también está modificándose. O sea, se ha mostrado cómo, a pesar, por ejemplo, de que México tenga la tasa más baja de salarios de toda América Latina, ese no ha sido el motivo. Las maquiladoras chinas se han llevado una buena parte hacia China misma, haciendo ver que el transporte ni siquiera puede competir con lo bajo de la mano de obra que tienen ellos. Pero yo creo que también esto implica reconocer que esta globalización neoliberal, en unas ciertas vertientes que reconozco mucho lo que aportó el IMAR en términos de lo plural del neoliberalismo. Sí, en otros trabajos yo he hablado de los capitalismos y coincido con él en que tenemos que ser más finos en nuestro análisis, pero bueno, una de las partes que tenemos que reconocer como contradictoria en nuestra historia son, y de eso sabe mucho Annette, los regímenes de bienestar, ¿sí? O sea, los regímenes de bienestar son al mismo tiempo conquistas de resistencias contra la mercantilización de los servicios y de la seguridad personal, de la jubilación, de todo esto, y son también fronteras bajo las que se abre la acumulación capitalista. Entonces, yo creo que un sentido general de la previsión tiene que ver justamente con esta capacidad de ver que la historia no es de blancos y negros, que hay muchos matices y que tenemos que caminar en ese sentido. Por eso, ciertamente, al Estado lo tenemos que ver
como espacio también de resistencias y de reivindicaciones, que no es solamente el ente impositivo, vertical, sino que se encuentra con eso que Foucault llama que en todo poder hay resistencias y que por lo tanto ahí están presentes. La segunda cuestión, yo simplemente respecto a lo que comentaba Mercedes, quisiera destacar que esta coyuntura neoproteccionista del Brexit y de Estados Unidos abre justamente como mayor potencialidad para los factores endógenos en nuestros países. Ahora que se discutía el NAFTA, salieron en México todas los espíritus nacionalistas de muchos empresarios y grupos que estarían dispuestos a fomentar más el mercado interno y a seguir inclusive con políticas de este tipo, pero imagínense ustedes que uno de los temas tabú que hay en México es discutir el salario mínimo, ¿no? Y cuando ya se llega a discutir eso, los empresarios están absolutamente cerrados a que esto pueda ser, ¿no? Lo que necesitamos es mano de obra barata y se acabó. Y para eso lo que necesitamos son formas de outsourcing que hagan la flexibilidad laboral bajo otros parámetros que le hagan el favor al Estado desde el ámbito de lo privado. Respecto a Rafael, entiendo que te referías al PCC como el primer comando de la capital, ¿verdad? Y sí, creo que eso tiene que ver con el Estado policial. Yo hablaba de que el tema del narcotráfico es absolutamente funcional a todo el modelo militar industrial, ¿sí? O sea, si ustedes ven la operación esa que hubo en México de Rápido y Furioso, que tenía que ver con los armamentos que se entraron por el mercado negro para supuestamente que iban con chips para poder destacar en dónde se ubicaba ese armamento, pues jamás se hizo. O sea, fue un negocio vilmente tratado de tapar por medio de una supuesta estrategia. Y creo que así como eso, no tenemos que olvidar que el Plan Colombia, por ejemplo, es el que recibe el segundo financiamiento del mundo en ayuda militar por parte de Estados Unidos, lo cual quiere decir que combatir el narcotráfico es un gran negocio y el narcotráfico con sus armamentos y lo que recupera y la guerra que también entra entonces en esa dinámica. De ahí que estemos entonces en un estado policial, pero en donde no hay que perder de vista que hay una geografía, o si me permite Limar, una ecología política del narcotráfico, ¿sí? En el sentido de que importa dónde se produce, por dónde transita y en dónde están los consumidores. Eso hace que haya ciertos países que estén más involucrados que otros con ese tema, aunque en el aspecto financiero y de la corrupción y la impunidad sea una constante, porque en todos lados hay consumidores de drogas, ¿no? Y por último, yo creo que esto del sur global y China, yo en alguna ocasión hice un trabajo que se llamaba Entre el consenso de Washington y el consenso de Beijing, porque ciertamente se ve la idea de que desde Beijing se está intentando otra modalidad diferente, por ejemplo, en relación a la banca para el desarrollo, pero al mismo tiempo se reproducen las mismas prácticas. Si tú ves, por ejemplo, el Canal de Panamá, ¿no?, que es uno de los proyectos que están hechos por ciertos grupos chinos, que también ahí hay que ver qué de China estamos hablando, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Canal de Panamá está financiado, es decir, se propone su financiamiento por medio de un grupo que está más vinculado con Hong Kong y que no es precisamente el banco estatal, sino bancos privados que están actuando bajo la sombra del gobierno chino. Entonces, China es esa contradicción, pero yo creo que es incapaz de ofrecernos una manera diferente como gobierno. Sin embargo, creo yo que otra vez en esos vínculos horizontales es por donde tenemos que ir, ¿no? Hay sectores muy críticos dentro de la propia China y hay un movimiento muy crítico que ahora pues que acaba de fallecer aquel que fue premio Nobel en el exilio, nos habla de una resistencia contra ese modelo autoritario chino que no podemos menospreciar. Lo que pasa es que tenemos que distinguir
que en nuestras reuniones no se nos filtre el aspecto diplomático, porque entonces no podemos hablar con libertad, ¿no? Y sí, sin embargo, acercarnos a comprender mejor la problemática que se genera desde ese sur-sur que tenemos que impulsar. Obrigado, Jaime. Ok, obrigado a todos. Vamos agora fazer uma pausa para o almoço. E que hora voltamos, Flávia? 14h30. Ok? Obrigado.